Hoje, no programa, nós vamos falar também sobre a importância de quais são os principais métodos. Você quer saber os principais métodos contraceptivos? Quer saber? Pois muito bem. A nossa convidada é a médica ginecologista Mari Glabe, ou Gleibe, e a gente vai saber agora. Muito bom dia, seja bem-vindo. Mari, obrigado desde já pela sua presença aqui no nosso Bom Dia News. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Muito bem, vamos começar a falar sobre essa questão, né? Muitas mulheres têm dúvidas de qual método utilizar. Existem vários métodos a serem utilizados. A combinação de métodos contraceptivos, como o uso de DIU e preservativo, métodos mais seguros, tudo isso e muito mais. Agora, saber de você, quando é que esses métodos, qual deles é o mais seguro? Ou existe um método mais seguro? Certo, eu gostaria de começar explicando um pouquinho a respeito do panorama, da contracepção no Brasil e um pouquinho no mundo. À vontade. Apesar da gente ter um rol, uma variedade muito grande de métodos contraceptivos, a gravidez planejada, que seria a situação ideal, não é o que acontece na prática. No Brasil, por exemplo, mais de 55% das gestações, elas não são planejadas. E quando você desce para uma faixa etária menor, em torno de 19, na adolescência, isso pode chegar a 98%. Meu Deus, 98%? 98%. E isso vai impactar em quê? No aumento da morbimortalidade materna e fetal. Outro dado também que é importante dizer é que no ano passado o SUS ele chegou a fazer mais de 81 mil procedimentos em decorrência de aborto induzido. Aborto induzido? Aborto induzido. Induzido. Ou seja, que é aquele que a gravidez não foi planejada. E ela utiliza algum método para poder... Exato. E depois não teve o resultado final e terminou num posto de saúde, num hospital do SUS. Que coisa, não viu? É? Exatamente. É uma situação, inclusive gera muita discussão, gera muita polêmica, nesses casos, né, doutora? Exatamente. Dizer também, por exemplo, que o método ideal, às vezes as mulheres chegam e elas me perguntam a respeito de qual é o método ideal, qual é o mais seguro. Na grande maioria das vezes, os métodos eles são muito seguros. Mas os métodos de longa duração, eles são mais seguros do que os métodos de curta duração. Quais seriam os métodos de longa duração? E, claro, tendo essa deixa, e os de curta duração? Olha, os métodos de longa duração que nós temos disponível no Brasil, eles são os DIUs, né? Nós temos o DIU medicado de cobre, nós temos os DIUs hormonais, e nós temos o implante, né? Nós temos o implante, que no Brasil só existe um modelo, que é o Implanon NXT 68 miligramas. Hoje em dia também a gente tem de DIU hormonal, o Mirena e o Cailina, que é um que foi lançado pela Bayer no ano passado. Para o leigo, ou leiga, melhor dizendo, né? Porque querendo ou não, também os parceiros querem saber. Certo. O DIU, o que é o DIU e como é que é essa aplicação de DIU? Olha, o DIU, ele é o dispositivo intrauterino, ele é de plástico. É um plástico? É plástico e ele vem recoberto, o DIU de cobre, ele é de plástico, é uma estrutura muito pequena, recoberto por cobre e ele é inserido de forma simples no consultório, dentro do útero da mulher. E aí ele permanece lá. O DIU de cobre, por exemplo, o mais utilizado no Brasil, que é o T de cobre 380A, é o modelo mais comum, são para 10 anos. 10 anos? 10 anos. Ou seja, 10 anos a mulher fica segura relacionada à gravidez. Exatamente, entendeu? São métodos... Esse é o método mais seguro? São os mais seguros, são esses, né? Certo. São esses, exatamente. Eles têm um percentual de falha muito pequeno, quer dizer, são acima de 99%. Olha só que interessante. Pois é, só que assim, no Brasil, o uso desses métodos corresponde no máximo a 3%. É muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Por que é muito baixo, doutora? É o valor? O que é? Na grande maioria das vezes, a barreira encontrada pela mulher é a barreira do acesso, né? Sim. Os métodos de curta duração, a gente poderia também citar
que é a pílula anticoncepcional, Sim. você tem o injetável mensal, o injetável trimestral, você tem anel, você tem adesivo, você tem uma variedade muito grande de métodos. Só que na grande maioria, esses métodos chamados de curta duração, eles dependem da ação da mulher. Sim. Então, por exemplo, no uso perfeito de uma pílula anticoncepcional, ele é um método muito seguro. Só que no dia a dia a mulher esquece toma fora de horário e o percentual de falha... Perde o dia, a data, algo assim, né? Exatamente. Então, o uso perfeito, no uso perfeito, ele é um método muito seguro. Mas na rotina mesmo da mulher, no dia a dia, ela termina tomando fora de horário, que aumenta muito o percentual de falha. A correria do dia a dia faz com que isso aconteça, né? Exatamente. Hoje a mulher, a gente estava até comentando no bloco anterior sobre um movimento que está acontecendo, justamente sobre a questão de direitos. E hoje a mulher tem lutado mais e mais por seus direitos e também aí no mercado de trabalho adquirido também essa... A gente percebe até no próprio Sistema Dia, a maioria são mulheres aqui trabalhando, né? Então, acho que com a correria também pode isso acontecer, né? Dela esquecer. Pode isso acontecer. Outra coisa também que é muito importante é que sempre que a mulher use, né, um método anticoncepcional, é fundamental que ela use a dupla proteção, né? Sempre a gente tem que lembrar a questão da anticoncepção e a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Então, a orientação correta sempre é um método anticoncepcional associado ao preservativo feminino ou masculino. Perfeito. Uma dúvida que as mulheres normalmente às vezes têm, não só as mulheres, mas também homens, né? Quando deve se tomar a pílula do dia seguinte? Ah, certo, a anticoncepção de emergência. Bom, a situação ideal seria sempre a mulher fazer o planejamento, ela ter autonomia, ela ter liberdade, ela fazer o planejamento da sua sexualidade, Sim. não é? Para que ela não precisasse tomar. Mas numa situação de emergência, ela tem que tomar até 72 horas do evento. O mais 72 rápido, horas a pílula do dia seguinte. Exatamente, ela tem que tomar até 72 horas, mas aconteceu o evento, ela teve a relação sexual desprotegida e não programada, o mais rápido possível, Perfeito, não é? certo. Só que a pílula do dia seguinte, que é a contracepção de emergência, ela é para ser usada de exceção. Ela não é para ser usada com frequência. Então, na prática, a gente vê também muitas adolescentes não se protegendo no dia a dia, não fazendo planejamento, né, da sua sexualidade, da sua prole. E quando ela precisa de um anticoncepcional, aí ela usa a contracepção de emergência, que corresponde a altas doses de hormônio e pode levar a problemas ovarianos. Deus, que coisa, né? Seríssimo, viu? Olha, primeiro agradecer a senhora por estar por aqui, agradecer a você, muito obrigado por marcar presença aqui no nosso Bom Dia News e também poder tirar um pouco dessas dúvidas, né? Porque são muitas dúvidas e aqui a gente percebe ao decorrer da nossa conversa os esclarecimentos que nós temos com uma conversa dessa, né? Então, agradecer a presença da doutora Mari Glebe, hoje aqui no nosso Bom Dia News, e hoje pode destacar um pouco mais e tirar dúvidas de muitas mulheres e também de homens, né, que querem entender um pouco mais. E assim agradecemos imensamente. Muito obrigado, doutora, pela presença. Muito obrigada, muito obrigada.